Fala galera do YouTube, se você não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, hoje atuo como Data Engineering ou famoso engenheiro de dados e na apresentação de hoje eu vou falar sobre o EL, ou Extract and Load, ou extração e carga, se for em português. E o que é isso, para que isso serve, por que isso é utilizado? Bom, no Modern Data Stack, que é a arquitetura moderna de dados, quem é da engenharia costuma fazer uma separação do EL, que é a extração e a carga, e a transformação ela vai ser feita com outra ferramenta geralmente. Então é como se a gente estivesse separando as responsabilidades. O EL fica com uma ferramenta, que só vai fazer a ingestão, e o T vai ser com outra ferramenta, que vai fazer somente a transformação. E, basicamente, qual é o objetivo disso? É a gente extrair o dado de uma fonte e fazer a carga desse dado dentro de um data lake, geralmente. Essa seria a arquitetura moderna. Então, nesse vídeo, como eu disse, nós vamos focar apenas no EL, na extração e na carga. Nós vamos estar utilizando aqui o banco de dados SQL Server, tá? Que é essa tabela aqui, que nós vamos fazer a extração do dado. Nós vamos extrair esse dado e vamos ingerir ele lá no BigQuery. Então, deixa eu desenhar aqui uma nuvem. Então, vai ser aqui GCP, que é o Google Cloud Platform. E aqui a gente faz de conta que isso aqui é uma nuvem, tá? Eu não sou muito bom em desenho, mas faz de conta que isso é uma nuvem. Então, a gente vai tirar o dado local, e vai enviar para a nuvem. A gente vai fazer uma ingestão de dados, beleza? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai estar utilizando o Python. Nós vamos criar um framework em Python que vai ser capaz de ler essa tabela local e enviar esse dado para o BigQuery, beleza? Então vamos lá, vamos ao framework. Primeiro vamos aqui também mostrar o BigQuery, para você que nunca viu. O BigQuery é um conceito aí de Modern Data Warehouse, ele é um Data Warehouse moderno e tem vários benefícios aqui, várias features. Ele é muito rápido, o armazenamento dele é um pouco mais barato do que os outros. Então, são vários motivos para a gente que muitas empresas estão aderindo ao BigQuery. Hoje, em 2023, no dia 23/12, se não me engano, ele é o Modern Data Warehouse mais barato de todos. E se você quiser testar, você consegue testar por 3 meses com $300, que a Google disponibiliza para você. Então eu só tenho agora 28 dias restantes e ainda tenho 277 euros. Então eu tenho que gastar esses créditos aqui e vamos à demonstração. Então eu tenho aqui um dataset chamado Bronze Dev e eu não tenho uma tabela chamada TB Live, que é justamente essa tabela que eu vou extrair do ambiente local e vou enviar para a nuvem utilizando o Python, como eu já disse. Beleza? Então, nós vamos criar aqui essa tabela. Então, o nosso framework em Python, ele foi dividido em camadas aqui, como é dividido no mundo real, No mundo real, a gente costuma dividir as camadas. Então, eu tenho até uma camada de teste aqui, que depois eu vou criar testes utilizando a ferramenta Soda. Então, esse vídeo, na verdade, foi originado graças à ferramenta Soda, que eu precisei fazer uma ingestão. Só que algumas pessoas vieram me perguntar, tá, mas como é que você enviou o dado lá para o BigQuery? Então, eu resolvi gravar esse vídeo, mostrando aqui o passo a passo como eu fiz a ingestão do dado lá no BigQuery, beleza? Então, eu tenho aqui os arquivos de configuração. Então, eu peguei a configuração do BigQuery, que eu não vou poder abrir, porque são dados reais aqui. São as minhas credenciais do BigQuery, então você vai ter que entrar aí no seu Google Cloud Platform e extrair aquele arquivo JSON. E eu apenas criei aqui um dicionáriozinho em Python que vai pegar os dados da credencial. E aí, se você ficou na dúvida de como criar isso, eu vou criar agora um arquivo de configuração do SQL Server. Então, conf SQL Server.py. Beleza? Então, como é que a gente cria o arquivo de configuração do SQL Server? Eu já tenho tudo separado aqui, beleza, pessoal? Então, eu não vou reinventar a roda, tá? Eu simplesmente vou trabalhar com copy e paste, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Então, aqui eu crio uma variável que vai ser credential
SQL Server Escola Análise de Dados, porque eu estou conectado nesse dataset aqui. Se eu quisesse conectar em outro, por exemplo, no Lakehouse ou no Dev, eu teria que criar uma outra credential aqui, beleza? Então, eu adoto esse nome de credential, passo o nome do servidor, na verdade da ferramenta, que é o SQL Server, e por último eu passo o nome do banco. Poderia colocar também o nome do servidor, localhost, mas nesse caso eu não vou fazer isso não, beleza? Poderia passar server, para ficar mais intuitivo ainda, beleza? Mas não vou fazer isso não. Então eu já tenho a configuração que conecta no BigQuery e eu tenho a conexão que conecta no SQL Server, beleza? Então esse é o pré-requisito, tá? Inicial aí para a gente poder fazer esse EL, essa extração e carga. Então a gente precisa das configurações, já estão aqui. E uma boa prática é a gente separar o nosso programa em módulos, né? Então eu tenho um módulo aqui que vai ser a função, na verdade vai ser a função que cria a tabela no BigQuery, né? Então eu vou criar aqui uma funçãozinha, que eu vou chamar ela de create table BigQuery, né? Ou seja, ela pode ser reaproveitada toda vez que eu quiser criar uma tabela no BigQuery, né? Então é uma função genérica. Eu vou importar as bibliotecas e vou simplesmente criar ela aqui para não ficar, como eu disse, reinventando a roda, tá? Então eu tenho essa função que ela vai ser, toda vez que eu quiser criar uma tabela nova, ela vai ser aproveitada, né? Não tem nada aqui fixo, estático. Então ela é dinâmica, basta eu alterar os parâmetros e eu consigo criar uma tabela nova, beleza? Então eu vou salvar, então eu já tenho a minha função que cria a tabela. E agora eu preciso do arquivo query, né, que é o arquivo .sql, que faz essa cópia, né? Então eu preciso dar um select aqui na tabela. Mas eu não quero simplesmente fazer um select, eu quero também adicionar metadados nessa tabela. Então deixa eu dar um zoom aqui. Bom, o que eu fiz, né? Eu adicionei metadados aqui na tabela. Então eu estou adicionando a data, que é a data da ingestão, né? Então, toda vez que eu fizer uma ingestão naquela tabela, eu quero guardar os metadados. Eu quero também guardar qual é a fonte, né? Eu quero guardar a fonte, então eu estou dizendo que ele está vindo do SQL Server localhost e eu estou dizendo que a ferramenta que eu estou utilizando é o Python. Então, a tabela ela vai lá para o BigQuery com essa estrutura aqui, beleza? Essa vai ser a estrutura da tabela que eu vou adicionar. Então, até aqui são dados da tabela, dados da tabela, e aqui são os metadados, beleza? Que eu estou adicionando. E por que a gente faz isso, né? A gente faz isso para depois a gente conseguir até fazer uma análise, por exemplo, porque você não vai ter provavelmente uma extração feita só com uma ferramenta. Você pode ter um integration da vida fazendo uma extração, você pode ter um pentarro da vida fazendo uma extração, e aí você consegue depois comparar qual é a ferramenta que faz a extração mais rápida, né? Você, pelo tempo aqui de processamento, enfim, você pode depois fazer análises com esses metadados, beleza? Então é uma boa prática a gente começar a inserir metadados aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos continuar lá o nosso frameworkzinho. Então deixa eu sair aqui do Zoom e voltar aqui para o framework. Belezinha? Então eu já tenho aqui a minha função que cria a tabela e agora eu preciso do arquivo query, né? Então eu vou copiar esse cara aqui, que é essa query, vou vir aqui e vou criar um arquivo .sql. Então eu vou chamar de query tblive.sql. Então eu costumo chamar o arquivo de query só para eu saber que é uma query, e aqui está o nome da tabela, né? tblive, que é o nome real da tabela que eu quero manter tanto no SQL Server, né? Tanto aqui quanto lá no BigQuery eu quero que ele tenha o mesmo nome, beleza? Então vai ter o nome de tblive. Vou salvar esse arquivo. E agora vamos para o nosso arquivo de ingestão. Vamos aqui criar o nosso arquivo de ingestão.
Então, o arquivo de ingestão ele vai ser new file. Eu vou chamar de ingestion tb live. E aqui vai ser SQL Server to BigQuery. BigQuery eu vou botar junto também. Beleza? E .py, que é o arquivo Python. Beleza? Então, vamos aqui passo a passo. Primeiro passo, a gente precisa importar aqui as dependências, né? Então, eu importo o sys, importo isso daqui para que ele consiga ter acesso às bibliotecas aqui, né? As pastas, na verdade. Ele tem que voltar uma pasta, porque o ingestion está dentro dessa pasta. Se eu não fizer isso, ele não vai conseguir enxergar as configs nem as functions. Então, eu estou dizendo para ele que dentro dessa pasta chamada soda é onde tem a configuração, as funções e as gestões. Beleza? Então, ele está aqui sublinhado porque a gente não está utilizando as funções. Então, eu importei a configuração do SQL Server e importei a configuração do BigQuery. Importei o Pandas também. Então, lembrando que a gente precisa instalar as bibliotecas, né? PyLDBC, a gente precisa instalar a biblioteca chamada BigQuery e também o Pandas, ok? Segundo passo, eu vou dar um nome para a tabela que eu vou estar fazendo essa ingestão. Então, eu vou chamar de TBLive, né? Table name vai ser TBLive, que eu costumo manter o mesmo nome aqui, né, nesse arquivo .sql, porque eu vou utilizar uma variável que vai pegar somente o nome do arquivo .sql, beleza? Então, qual vai ser o esquema da minha tabela? Então, o esquema da minha tabela é esse aqui, tá? É o ID do cliente, que é um inteiro, o nome do cliente é uma string, last update é o datetime, source é string, to é string. Beleza? Lembrando que essas colunas são essas aqui, beleza? Essa é a estrutura da tabela. Voltando aqui. Então, eu vou adicionar uma descrição, que vai ser aqui, que eu estou dizendo que isso daqui é o identificador do cliente, isso daqui é o nome do cliente, isso daqui é a data da última atualização na tabela, aqui é a fonte e aqui é a ferramenta que eu utilizei, tá? E o modo vai ser required, que é como se fosse o not null lá do banco de dados relacional, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conectar no SQL Server e vou ler aquela tabela que está lá, né? Aquela tabela que nós vimos. Então, se eu executar isso aqui, se eu der um print, né? Eu vou dar um print aqui, a gente consegue ver que ele vai dar um print, ele vai executar aquela query e vai mostrar aqui a tabela aqui embaixo. Deu um errinho aqui, ele não conseguiu importar o create, é porque não está sendo usado, então deixa eu comentar isso aqui, só para não ter problema. Então vamos executar. Beleza, então ele executou aqui a query, né? A mesma query lá no SQL Server, foi executada aqui, então é exatamente essa tabela que eu quero escrever lá no BigQuery. Então deixa eu tirar esse print daqui, porque isso não é interessante no momento do EL. Então agora eu vou importar as configurações do BigQuery, né? Então ele vai pegar o arquivo de configuração e vai importar as credenciais, né? Que é justamente aqui. Eu estou importando e beleza. Eu vou importar e vou conectar lá no meu BigQuery. Aí aqui eu vou pegar as configurações para o dataset e a tabela, né? Então eu vou chamar isso aqui de mapeamento da tabela. Mapeamento da tabela, tá? Que vai mapear o meu dataset, que vai ser o bronze query, né? Que vai ser esse cara aqui. E o nome da tabela vai ser a table name, que é justamente essa table name que eu dei aqui em cima, TBLive. Beleza? Outra coisa, a gente vai agora chamar a função que cria a tabela se ela não existir, tá? Então eu estou agora, deixa eu tirar esse comentário.
Então, da pasta Functions, eu estou importando o Create Table Big. Aqui ele está reclamando porque eu botei o nome junto aqui. Então, deixa eu dar um rename. Então, da pasta Functions, eu vou utilizar o Create Table BigQuery, né? Eu vou importar essa função. E eu vou importar a função que é Create Table se ela não existir, né? Que é essa função aqui. Então, ele vai dar um try, vai tentar criar. Se ele não achar, ele cria. E se já tiver, ele não faz nada. Ok? Lembrando que todos esses scripts eu também vou deixar disponível lá no GitHub. Então, vai estar aqui na descrição do vídeo. Não precisa se preocupar em copiar nada, porque vai estar disponível aí para vocês. Beleza? Lembrando também que esse conceito de EL é apenas um conceito. Então, vocês poderiam estar fazendo isso, extraindo de um Postgres e escrevendo no Snowflake. Poderia estar extraindo isso de um MySQL e escrevendo no Synapse, do Azure. Poderia estar extraindo isso de um CSV local e escrevendo no Athena, do AWS. Então, basta você trocar ali as configurações e a lógica vai ser a mesma. Lembrando também que o Create Table provavelmente vai ser diferente, né? Porque cada Modern Data Warehouse vai ter a sua própria estrutura, mas basicamente a lógica é sempre a mesma, tá? Então, deixa eu só dar um save aqui. Então, eu estou importando aquela função que cria a tabela pegando as credenciais, né? Porque isso vai ficar dinâmico. Beleza? Então, aqui é a função que cria a tabela. Deixa eu botar um comentário aqui. Chamando a função que cria a tabela. Beleza? Então, maravilha. Então, agora é o modo de configuração do job, né? Então, eu vou chamar aqui de configuração da ingestão. Beleza? Então, essa ingestão vai ser do modo write append, ou seja, eu vou só adicionando linhas, beleza? Como é a primeira carga, ele tem que ser uma carga full. Então, tanto faz o modo, ele sempre vai adicionar tudo lá, beleza? Aí tem outros modos também, que seria o overwrite. O overwrite, que ele apaga tudo e escreve sempre por cima, é como se fosse um truncate insert, né? Mas nesse caso eu vou utilizar o write append mesmo, porque depois eu quero testar a ferramenta SODA de controle de qualidade, que foi a ferramenta que originou esse vídeo aqui, como eu já citei anteriormente. E para finalizar aqui o nosso script de ingestão, a gente vai ter um novo try que vai utilizar aqui todas as configurações, né? Ou seja, ele vai pegar o data frame do SQL Server, que é esse cara aqui, que a gente já deu esse print aqui embaixo, né? Então ele vai pegar esse data frame, vai pegar os parâmetros da tabela do BigQuery, né? Que é essa aqui. Ele vai pegar, vai mapear lá o dataset, o nome da tabela, o esquema da tabela e vai utilizar as configurações do job, que é essa aqui. Beleza? E aqui ele vai esperar a conclusão do job e depois no final a gente vai colocar aqui um logzinho, né, dizendo que o job ID que foi inserido, o número de linhas que foi inserido, e se ele não conseguir fazer isso aqui, ele vai também tratar o erro e vai dar um log aqui dizendo que ele não conseguiu inserir os dados lá no BigQuery. Beleza? Então, penso que o nosso framework esteja pronto. Vamos aqui ao BigQuery. Vamos dar um refresh aqui, só para garantir que a tabela não existe, tá? Eu tenho que provar aqui a você que a tabela não existe, ela vai ser criada no ato da execução do script. Então, ó, a tabela TBLive não tem aqui, então vamos agora executar o nosso script. Eu já dei um Ctrl S para salvar e vamos executar. E se tudo correr bem, ó, ele já detectou que a tabela não existe, criou a tabela foi criada com sucesso. Ficou em inglês com português, né? Mas não tem problema não. Então, 6 registros inseridos. Vamos dar uma olhada. Vamos atualizar.
e vamos analisar se realmente o que ele fez foi o esperado. Então tá aqui, a tabela foi criada, agora então aqui o modo tá required, né? A gente não consegue inserir um nulo aqui. A descrição das colunas, né? Uma boa prática também a gente manter aqui as descrições. O tipo de dados está correto, né? É um inteiro, é uma string, é um datetime, string. E agora vamos dar um preview aqui na tabela, né? Vamos dar um preview aqui. Então a gente consegue ver que o dado foi inserido corretamente. Então a gente fez um EL, extract and load. E aí também lembrando que a gente poderia utilizar o Airflow para fazer isso, a gente poderia agendar esse EL, mas não é o objetivo do vídeo, beleza? Então o grande objetivo, na verdade, é como eu disse, eu vou testar a ferramenta de Control Quality, beleza? Então, no vídeo de hoje eu fico por aqui. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal e muito obrigado e até o próximo.